Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 13 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 183 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 Pedro capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro, que nos é bastante conhecido, aquele apóstolo pescador, impetuoso, sanguíneo, que faz primeiro o que pensa depois, mas que foi transformado pela graça salvadora de Jesus e, depois de ter negado seu mestre às portas da sua crucificação, uma vez perdoado e resgatado por Cristo naquele famoso "Tu me amas, Pedro?", 3 vezes, tendo chance de confessar 3 vezes seu amor por Cristo, depois de tê-lo negado por 3 vezes, é esse homem que nós vemos corajoso, realizando milagres, enfrentando autoridades e regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro some um pouco do radar bíblico no livro dos Atos, mas aparece aqui com esta epístola que, segundo entendemos, foi escrita por ele enquanto estava em Roma. No capítulo 5, verso 13, Pedro diz que está na Babilônia, mas isso, com toda certeza, era uma codificação destinada a proteger os cristãos. Esta carta fala de perseguição e era mais prudente e seguro que Pedro não identificasse a sua localização. Aliás, o livro do Apocalipse usa o mesmo recurso, chamando Roma de Babilônia. Confira, por exemplo, em Apocalipse capítulo 17. Além disso, nós vemos que João Marcos, o primo de Barnabé, o companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária, está com Pedro em Roma. E ele, certamente, conforme Paulo atesta, esteve com Paulo enquanto Paulo esteve preso em Roma, conforme podemos ver nas cartas de Colossenses e Filemão. Ou seja, tudo faz muito mais sentido que Pedro de fato tenha estado em Roma, onde Paulo estava, onde Marcos estava, uma cidade que João também identifica com o pseudônimo de Babilônia, e dali então tem escrito a irmãos na região da Ásia Menor, da Galácia, de várias outras igrejas que estavam por ali espalhados e começavam a sofrer perseguição. Muita gente chegou a ter dificuldade com esta carta porque o grego em que ela foi redigida é muito elegante e alguns chegam a imaginar que um pescador galileu não teria condições de escrever assim. Mas isso não precisa ser entendido dessa forma. Não só porque, apesar de ser um homem iletrado e inculto, como é descrito em Atos, porque essa indicação talvez se refira muito mais a um treinamento formal na Bíblia, como teriam os escribas e fariseus. Sendo pescador, Pedro teria que dominar o grego para poder até mesmo vender o que pescava, mas talvez a explicação mais tranquila seja de que Pedro usou um amanuense, que no caso foi Silvano, o Silas, companheiro de Paulo também em viagens missionárias, e que se identifica ali no capítulo 5, no verso 12. Silvano, ou Silas, estava ali ajudando Pedro e era permitido que o escriba fizesse pequenas adaptações de estilo e de gramática, mantendo a mensagem. Isso certamente explicaria como esta carta, mesmo tendo sido escrita por um pescador inculto, apresente um grego elegante, tendo assim a explicação na colaboração de Silas como seu amanuense. Também nós conseguimos datar um pouco mais esta carta, sabendo que, pela tradição uniforme da igreja primitiva, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo por volta do ano 68 da era cristã. Há mais detalhes sobre isso no texto do boletim, cuja leitura nós recomendamos a você. E nós imaginamos que uma data entre 60 e 68 da era cristã seja a mais plausível, porque Pedro manifesta no seu texto grande familiaridade com os textos de Colossenses e Efésios, especialmente nas sessões em que ele fala com os servos e com os maridos e as esposas. E isso nos faz imaginar que ele tenha tomado contato com as cartas de Paulo, de Colossenses e aos Efésios, que foram escritas, nós sabemos, no período em que Paulo esteve preso, entre os anos 60 e 62. Assim, nós conseguimos localizar Pedro na história e no espaço, em Roma, entre os anos 60 e 68, escrevendo, portanto, para cristãos gentios, de maioria gentia, porque ele diz, por exemplo, no capítulo 1, verso 18, que os pais dos seus leitores haviam legado a eles um fútil procedimento. É difícil imaginar como Pedro chamaria a herança judaica de procedimento fútil, não é verdade? Então nós imaginamos que os seus destinatários fossem cristãos gentios
espalhados pelo mundo, por essas regiões que são mencionadas aqui no capítulo 1, nos primeiros versos, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e que essas pessoas estivessem sofrendo alguma perseguição, mas não a perseguição das mais definitivas, mas aquela perseguição fruto da incompreensão que sempre caracterizou o cristianismo no meio da sociedade romana daquela época. E o ponto de Pedro é que as pessoas, ainda que fossem perseguidas, lembrassem de sua esperança, lembrassem da herança que tem nos céus, que as aguarda nos céus, e que assim suportassem com paciência os problemas, aguardando o dia da sua recompensa com toda a esperança. Pedro é por isso mesmo chamado muitas vezes de o apóstolo da esperança. Neste capítulo 1, feitas essas considerações iniciais, é exatamente isso que nós vamos ver. No verso 3 ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, que ele nos preparou, diz o verso 4, uma herança incorruptível. No verso 5 ele diz que é uma salvação preparada para os salvos, e que era nisso que todos os cristãos deveriam exultar, diz o verso 6. Porque a salvação que alcançava aquelas pessoas tinha sido desejada e buscada por todo o povo de Israel desde a época dos profetas, é o que diz o verso 10. E agora essa salvação se manifestava na pessoa de Cristo a favor daquelas pessoas. Então, diz o verso 13, aqueles irmãos, ainda que estivessem sofrendo, deveriam esperar inteiramente na graça que estava sendo trazida na revelação de Cristo. E com isso, suportar a aflição e também santificar a vida, como diz o versículo 15. Portando-se, como diz o verso 17, com temor durante o tempo da peregrinação aqui na terra. Então, meus irmãos, essa seria a grande mensagem de Pedro aqui no capítulo 1 e, de certa forma, um resumo da mensagem de Pedro em toda esta primeira carta. O apóstolo que escreve de Roma e que a chama de Babilônia como um símbolo de oposição à vontade de Deus. Alguém que, alguns anos mais tarde, vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Alguém que está exortando pessoas a, de fato, esperarem na salvação que lhes aguarda e enfrentarem a tribulação e a perseguição com esperança. E com isso, eles exultam, mesmo no meio das provações, eles se santificam e eles purificam a alma, como diz o verso 22, amam uns aos outros e então descansam na palavra do Senhor, como diz o verso 25, que permanece para sempre. As circunstâncias vão mudar, as promessas de Deus não. A perseguição uma hora acaba, mas a nossa herança será eterna. Esta é uma mensagem de profundo consolo e incentivo para você que está enfrentando qualquer tribulação que seja. Lembre-se disso. Exceto uma tribulação que seja causada pelo seu próprio pecado e que seja, por exemplo, a disciplina de Deus às suas escolhas erradas, todas as demais elas devem ser suportadas tendo esta palavra como base. Até mesmo a tribulação que nós mesmos nos causamos com os nossos pecados devem ser entendidas como bênção de Deus ao nos corrigir. Mas se não fizemos nada de errado e estamos ainda assim sofrendo por viver fielmente, não desanimemos. É exatamente para esse tipo de situação que Pedro nos escreveu esta carta. Amanhã nós leremos o capítulo 2, mas por hora eu creio que o sentido geral do capítulo 1 está esclarecido e eu oro a Deus para que a gente não desanime quando estiver sofrendo qualquer tipo de tribulação. Vamos suplicar isso ao Senhor? Ó Deus, nós te agradecemos pela leitura que acabamos de fazer e pedimos que a nossa esperança seja viva em Cristo e que não sejamos intimidados pelas lutas, mas que exultemos na tua salvação, na herança que nos foi prometida, sabendo que o mundo aguardou durante muitos séculos a vinda de Jesus e que nós agora temos a certeza de que isso já se completou e essa salvação já é real e já é plena para todos nós. Ajuda-nos a descansar nisso, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Ajuda-nos a entender que a tua palavra permanece e que as circunstâncias desfavoráveis, a tribulação, um dia cessarão. Assim, dá-nos gozo no meio das tribulações e ajuda-nos a, como Pedro, sermos irmãos cujo coração está repleto de esperança. Nós te pedimos isso e te agradecemos por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.